E vimos ali por que, né, que o Senhor a censurou ou a repreendeu, né? Porque ela deixou o seu primeiro amor, né? Então, nós nunca podemos deixar a intenção do nosso coração mudar acerca das coisas de Deus. Porque quando eu mudo a intenção de buscar a Deus, eu deixo aquele primeiro amor para trás. Amém? Porque daí eu já começo a buscar o Senhor com outras intenções. Então, a igreja de Efésios, ela começou bem, e o próprio Deus fala isso, que ela começou muito bem, né? Conheço as tuas obras, teu trabalho, a tua perseverança, sei que não suportaste os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Começou bem, mas o Senhor depois a repreende, dizendo, no versículo 3 ele continua dizendo ainda, tem perseverança, por causa do meu nome, sofrestes, mas não desfalecestes. Aí vem a cobrança. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Então veja que a igreja de Efésios, ela começa bem, mas ela termina, né, com uma repreensão de Deus. E Deus ainda fala, olha, lembra-se de onde você caiu. Quer dizer, lembra-se de onde começou a acontecer isso. Aonde aconteceu que a segunda intenção entrou no teu coração. E você já começou a se apresentar diante de mim de outra maneira. Amém? Então isso acontece muito conosco, irmãos. Tá? Isso já havia acontecer também muito com líderes. Tá? O líder começa bem, o pastor da igreja começa bem, visando alma. Daqui a pouco já para de visar alma e começa a visar dinheiro. Quer dizer, já mudou a intenção do coração. Né? Então isso é muito perigoso. Então a gente tem que se manter centrado dentro de uma linha de raciocínio, num caminho, e não se desviar dele. Para mantermos o quê? A primeira performance, o primeiro amor na nossa vida. Amém? Outra coisa que leva a pessoa a perder o primeiro amor, a decepção com pessoas. Já vi vários pastores que decepcionaram com pessoas que deixou na mão, foi embora, traiu, enfim, né? O pastor confiava e a pessoa, poxa, né? Fez um negócio feio, enfim. E aí o que aconteceu? O pastor ficou na defensiva. Agora não confia em mais ninguém. Converso com vários líderes aí, eu vejo várias pessoas reclamando disso. Mas só que isso já é mudar a intenção. Então o nosso dever é confiar no outro. Se o outro vai trair a confiança nossa, o problema é dele, com Deus. Mas nosso dever é confiar, né? E temos que fazer isso constantemente, porque a obra do Senhor Jesus é coletiva, ela não é individualista. No entanto, Jesus fala do corpo de Cristo. Não existe o corpo, né, sem a mão, sem a outra mão, sem o pé. Não existe corpo cabeta, né? Não existe um corpo sem uma perna, um corpo sem uma mão, não existe. Então é união mesmo, né? Se vai acontecer de alguém fazer alguma coisa feia, trair, enfim, né? Deixar a gente na mão, infelizmente, corremos o risco. Mas o nosso dever é confiar, para não perdermos a primeira essência, né? E começarmos a trabalhar na defensiva, né? Começar a mudar a intenção no coração, já começar a olhar todo mundo com o olho diferente, sabe? Generalizar o negócio mesmo. Ah, não, se aquele irmão fez isso, agora todo mundo vai fazer. Aí você já perdeu o primeiro amor. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, que nada possa tirar o amor de Cristo do teu coração. Que você olhe para todos da mesma maneira, independente do que façam ou que deixam de fazer para você. Amém, Jesus? Então, a igreja de Efésios, ela passou por esse problema, ela teve essa situação que Deus a censurou e disse para ela, olha, lembre-se de onde caísse e se arrepende, porque senão eu vou tirar você. Deus ameaçou. Né?
Um cara, acho que eu disse até uma palavra errada, que não é ameaça. Deus alertou do que ele poderia estar fazendo. Amém, Jesus? Bem, hoje a segunda carta é para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, tá? É uma igreja também, que nós vamos ler aqui agora, uma igreja que sofreu muito, irmãos. E aí nós vamos fazer um comparativo daqui a pouco entre a igreja de Efésios e de Esmirnas, para que você possa ter um parâmetro na tua vida aí e possa definir uma da outra. Amém, Jesus? Então vamos ler então, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 8, a segunda carta à igreja de Esmirna, perdão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ou, em algumas traduções, está vivo. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Primeiro, a igreja de Esmirna, Esmirna era uma cidade portuária, tá? Para que os irmãos entendam a geografia da onde estava a igreja de Esmirna. Esmirna, porque o nome do território era Esmirna, tá? Era uma cidade portuária que ficava a 56 quilômetros de Efésios, da igreja de Efésios, que também era uma cidade portuária. Então, tinha algumas coisas iguais. Tanto a igreja de Efésios como a de Esmirna são locais portuários, onde tem uma grande locomoção de pessoas, né? Cargas, enfim, que chegavam àquele território, e era tanto o território de Éfeso como o território de Esmirna, as duas cidades eram controladas pelos romanos. Amém? O Império Romano dominava aquela área, tá? A igreja de Esmirna, ela era conhecida porque havia em Esmirna uma grande biblioteca, tá? Havia uma grande biblioteca, quero até que coloque aqui, e era conhecida por isso, tá? Essa é a biblioteca? É isso mesmo? Então havia uma grande biblioteca em Esmirna, tá? Havia também em Esmirna um estádio, tá? Para os jogos romanos. Havia também, aqui é o estádio, na cidade de Esmirna. Havia também um teatro, o maior teatro da Ásia era em Esmirna, tá? Aí é o teatro, ó, muito grande, tá? E havia apresentações aí, e eu vou estar explicando isso mais um pouco. E também havia em Esmirna um templo a Tibério, que foi um imperador romano, tá? Então havia um templo a Tibério, esse é o templo de Tibério, o imperador romano, que controlou aquele território por muitos anos, e acabaram fazendo um templo para ele, e ali havia adoração a Tibério, tá? Além disso, havia também em Esmirna uma população muito grande de judeus que não aceitava o cristianismo, tá? E aí daqui a pouco eu vou estar explicando tudo isso para vocês, tá bom? Bem,
Fazendo essa comparação entre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmina, tá? Elas ficavam 56 quilômetros uma longe da outra, mas era banhado pelo mesmo mar e havia o porto nas duas cidades, amém? Isso fazia elas serem praticamente igual uma à outra, tá? Mas é interessante que espiritualmente elas foram diferentes. E é isso que eu quero que você se atente nessa noite. Porque elas foram diferentes espiritualmente. Amém? A igreja de Efésio apresentou obras. Amém? Nem tanto Deus vai falar, conheço as tuas obras. Porque a igreja de Efésio apresentou obras. Mas a igreja de Efésio foi censurada por Deus. Já a igreja de Esmina não apresentou obras, mas não foi censurada por Deus. Está vendo a diferença? A igreja de Efésios apresentou obras, mas foi censurada. E a igreja de Esmina não apresentou obras alguma, mas não foi censurada. Olha para você ver. Aí você fala assim, mas por que, pastor, que aconteceu isso? Porque Efésio tinha quantidade e Esmina qualidade. E qual era a diferença? Os irmãos de Herminas, a igreja de Esmina, que a igreja são as pessoas, eram muito mais fiéis a Deus do que os próprios irmãos que estavam em Efésio. A grande diferença era essa, porque até então o Senhor vai censurar Efésio dizendo, se arrepende, lembra-se de onde você caiu e se arrepende. Ele está falando para quem? Para os irmãos dentro da igreja, para o pastor. Mas ele não fala isso para Esmina. Agora, tem uma grande diferença. A igreja de Esmina, ela é sofredora. Tá? A palavra é bem clara aqui, ó. Conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, mas é rico. Por quê? Eles são pobres financeiramente falando, materialmente falando, mas são ricos espiritualmente. Olha a comparação que Deus vai fazer. Amém? E aí Deus fala, são ricos. E a blasfêmia, porque havia uma perseguição muito grande. E a blasfêmia dos que se dizem judeus. Lembra que eu falei que havia uma comunidade muito grande de judeus naquela cidade que não aceitava o cristianismo. E eles eram perseguidos pelos cristãos e eram perseguidos pelos gentios que tinha Roma como Deus. E Esmina estava no meio disso. No meio desse fogo cruzado. E para ser um português mais claro para os irmãos entender, a igreja de Esmina estava no olho do furacão. E por isso era uma igreja muito sofredora. E o próprio Senhor Jesus vai dizer isso. Conheço o teu sofrimento. Amém, Jesus? Agora, olha só que interessante. Esmina era o centro da adoração ao imperador Tibério. Mostrei o templo tiberiano aqui para você. Pode colocar de novo aqui para mim, irmã? Tá? Era o centro da adoração ao imperador Tibério. Já que tinha sido construído um templo à sua memória. E esse templo foi construído no templo de Domiciano, que foi um outro imperador que construiu isso aqui em memória de Tibério. Tá? Agora, o que acontecia nesse templo? Que colocava a igreja de Esmina numa situação muito difícil. Uma vez por ano, toda a população de Esmina teria que ir ao templo, adorar Tibério, acendia incenso para ele e dizia, Tibério é Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quem não fizesse isso, era levado à morte. E aí, quando eles chegavam ali e falavam isso, acendiam o incenso, eles ganhavam um certificado. É claro que essa adoração era mais política do que propriamente espiritual. Mas os judeus não aceitavam isso. Perdão,
os cristãos não aceitavam isso. E eles tinham uma certa restrição com isso. E eles eram perseguidos por isso. Porque eles não queriam se curvar a Tibério, mas queriam se curvar ao Deus vivo, que era o Senhor Jesus, o Deus da igreja de Esmirna. Amém? Esmirna, alguns estudiosos da linha da teologia e da arqueologia vai dizer que Esmirna foi uma mulher muito poderosa dentro desse território. Nem entanto vai ter o nome dela de Esmirna, né? E ela foi uma mulher muito poderosa, muito rica, que se converteu ao cristianismo. Nem entanto, se você for procurar a arqueologia, você vai encontrar na porta da igreja de Esmirna um símbolo cristão. Você vai lá, procura, digita no Google lá, foto da entrada da igreja de Esmirna, vai ter um símbolo cristão. Esse símbolo cristão não era usado para identificar templos cristãos. Esse símbolo era para identificar casa de alguém que morava ali que era cristão. Quem está entendendo? Então era típico naquela época. Eles faziam um símbolo do cristianismo, né? E aquele símbolo, quando a pessoa chegava na porta de uma casa e viu o símbolo, aqui mora uma família cristã. Amém, Jesus? Só que há esse símbolo na porta da igreja de Esmirna. Põe a foto da igreja de Esmirna para mim. Essa é a foto, ó, da igreja de Esmirna. Aí se a Laísa conseguir achar aí essa marca que tem na porta, tá bom para mim? Da porta da casa do cristão. Então na porta aqui da casa aqui, havia um símbolo. Então quando os arqueólogos chegaram até essa igreja e viram que ali tinha todo um aparato, que havia reuniões ali dentro, que as pessoas se reuniam ali dentro, mas lá na porta tinha um símbolo cristão, o que eles deduziram? Que essa mulher, Esmirna, era muito rica e poderosa na época, e ela se converteu ao cristianismo e ela cedeu a casa dela para ser a igreja de Esmirna. Por isso o símbolo na porta. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então entendo, isso aqui é uma coisa importante para que você entenda, tá? Então a adoração ao imperador era obrigatório. Uma vez por ano, toda a população tinha que ir até o templo para adorar Tibério e César. E recebiam, né, um comprovante por isso, para não ser morto, tá? Então, o que eles faziam? Eles cumpriam a sua responsabilidade civil de ir ali ao templo e fazer isso, porque aquela devoção ali não era uma coisa espiritual. A Roma tinha como se fosse um dever civil e político, para dizer assim, bem, vamos ver até onde esse pessoal está nos obedecendo, né? Vamos ver quem está conosco. Praticamente assim, tá? Então, mas havia restrição da própria igreja de Esmirna, os cristãos que ali estavam, que não queriam, né, fazer isso e passavam por esse problema, tá? Então, agora, quando o Senhor Jesus fala, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, né? Jesus está falando com esse povo da igreja, era um povo que sofria muito, sofria perseguição dos judeus, sofria perseguição, né, dos romanos, dos gentios, que eram aquela população que tinha Roma como centro, né? E ela ficava no meio desse impacto, tá? Agora, uma coisa que fazia muito esse povo sofrer, essa igreja sofrer, a igreja de Esmirna construíram do lado da igreja de Esmirna esse teatro. E esse teatro havia peças somente pagãs. Assim como o estádio, tá? O estádio tinha muita, vamos dizer assim, tinha Olimpíadas naquele estádio,
tinham disputas esportivas naquele estádio. Só que naquela época, todo o esporte apresentado naquela época tinha que ser nu. Era uma tradição deles, né? Não era nem por causa de voltar para a área da sexualidade, nada disso. Mas eles corriam nu, brigavam, né? Se gladiavam nu. Amém? Faziam corrida de cavalo nu. Então eles tinham, os esportes dele eram todos nu. E isso trazia uma grande, né? Vamos dizer assim, constrangimento aos cristãos que estavam na igreja de Esmirna. Eles sofriam por isso, né? O teatro que foi construído do lado da igreja, né? Haviam peças pagãs. Haviam peça contra o próprio cristianismo. E eles do lado viam tudo isso. E eles sofriam por isso. Amém? Então eles eram perseguidos, eles sofriam porque eles faziam piada com as coisas de cristão, né? Eles viam que a igreja era muito pobre, a igreja de mim não tinha recurso, porque o recurso tudo ali ia para outros lugares e menos para a igreja. Mas eles eram ricos, igual o próprio Senhor Jesus fala aqui, porque eles eram homens de oração. Mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta situação difícil, né? Eles permaneciam e prevaleciam sobre essas situações que aconteciam ali em Esmirna. Amém? Aí diz assim, ó, o versículo de número 10. Não tema as coisas que está por sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão. E isso acontecia. A perseguição era ferrenha, que algum deles foram parar na prisão. Para que sejais provados, tereis uma tribulação de 10 dias. O que era isso? E o que foi isso? 10 dias era o dia que duravam os jogos. Os jogos duravam 10 dias, e no último dia, o imperador estava lá. E o que eles apresentavam ao imperador? Aí que começou essa prática. Eles pegavam os cristãos, colocavam dentro do estádio para ser morto por leões. Ali começou essa tática. Ali começou essa apresentação. Então, o que o Senhor Jesus alertou aquele povo? Ó, alguns de vocês vão ser presos e vão ser levados à morte. Vocês terão 10 dias de tribulação. E esses 10 dias eram os 10 dias que duravam os jogos. E no último dia dos jogos, no 10º dia, ele pegava os cristãos, soltava no meio do estádio e soltava os leões. E os leões vinham e despedaçavam as pessoas que estavam ali no meio, né? Os nossos irmãos, despedaçavam os nossos irmãos na frente de todo mundo. Mas olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Olha só o que o Senhor Jesus vai dizer. Ser fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então o Senhor fala assim, olha, fica firme. Vocês vão ter 10 dias de tribulação, vão ser presos, vão ser levados até a morte. Mas fica firme que vocês não vão conhecer a segunda morte. Vocês podem até morrer, mas assim que fechar os olhos, vão se encontrar comigo no céu. Olha como é que o Senhor Jesus faz a promessa para eles. Amém, Jesus? E olha que importante, irmãos, uma coisa que eu identifiquei, o Senhor Jesus, ele começa a falar, ele começa a carta dizendo assim, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Sabe o que o Senhor Jesus está fazendo aqui, nesse momento? Dizendo para a igreja de Esmirna, olha para mim. Eu morri, mas estou vivo. E assim vai acontecer com vocês. Você está entendendo? Então, o Jesus está pedindo para a igreja, não olha para os problemas que vocês estão enfrentando. Olha para mim, porque eu morri e estou vivo.
Olha que interessante. Que não era para eles se preocuparem com a perseguição, não era para eles se preocuparem com o que eles estavam sofrendo ali, porque o Senhor Jesus era e é e sempre vai ser o caminho da salvação. Então a mensagem para a igreja de Esmina foi: olha, não se preocupem com a morte, não se preocupem com a perseguição, não se preocupem se vocês estão perdendo alguma coisa. Eu sou o centro dessa igreja, e assim como eu morri, hoje eu estou vivo, assim eu vou transformar a vida de vocês também. Então Jesus estava alertando aquele povo, e estava encorajando eles a permanecerem firmes e não se dobrarem diante de tanta pressão que eles sofriam. Era pressão política, era pressão espiritual, era pressão de ser preso mesmo e ser levado ali no estádio para ser morto por leões. Era isso. Mas eles, o que eles fizeram? Eles permaneceram firmes. E o Senhor entregou para eles a coroa da vida. Porque eles morreram e deram a sua vida por amor ao cristianismo. Amém? Amém, Jesus? Agora, qual é a lição que a igreja de Esmina deixa para nós? Nós temos que ser fortes como eles foram. Eles tiveram as dificuldades deles no momento deles. E nós estamos enfrentando as nossas dificuldades nos momentos nossos. E nós precisamos ter, aleluia, a visão que esta igreja teve do Senhor Jesus. E nós temos que chegar a que ponto? Ao ponto de que nada mais nos importa. Esse é o ponto que o cristão tem que chegar. Existe o ponto de partida, que é o ponto que quando você aceita Jesus, você conhece a palavra de Deus, você se arrepende dos seus pecados, ponto de partida. Mas até onde eu posso chegar? Até aonde nada mais te importe. Se te fazem mal, isso não te importa mais. Se vão atentar contra a sua própria vida, isso não te importa mais. Paulo viveu desta forma. Porque Paulo fala: eu não tenho a minha vida por preciosa. Contudo, eu quero cumprir a minha missão, que me foi instituída pelo Senhor Jesus, o meu ministério. Então ele não tinha a sua vida por... Vou morrer? Morrer para mim é lucro. Morrer para mim não tem problema. Então, veja que Paulo, ele se desprendeu do material, como a igreja de Esmina fez, porque ela era pobre. Ela era pobre financeiramente, materialmente, mas rica. E o próprio Senhor Jesus faz isso. Mas tu és rica. Por quê? Porque a essência da igreja não era o material. A essência da igreja era o espiritual. Deus não, a vitória de um homem não está no que ele conquistou na terra. A vitória do homem está naquilo que ele conquistou no céu. Mas a sociedade é terrível e preconceituosa. Porque se para alguém de carrão na porta da igreja, os irmãos vão falar: pô, esse irmão é abençoado, hein? Ó, Deus está abençoando. Se chega um irmão de bicicletinha com pneu furado, isso está na prova, irmão. Ih, esse aí tem que orar muito, tem que jejuar de madrugada, está na prova. Mas não é assim que Deus identifica. Amém, Jesus? Não é porque eu tenho um carrão, uma casona, que eu sou mais abençoado do que não tem. Isso não é assim. Amém? A igreja de Efésios, né, tinha obras, mas foi censurado por Deus. A igreja de Minas não conseguia nem gerar obras, coitada, porque era sufocada pelo império, era sufocada pelos judeus, era sufocada pelas práticas pecaminosas que acontecia, mas não foi censurada por Deus. Foi reconhecida a sua obra, porque eles foram perseverantes, não se curvaram e foram até a morte por leões.
no estádio, por amor a Jesus Cristo. Amém, Jesus? Então nós temos que ter esse olhar para a nossa vida. Então a igreja hoje aqui, no século 21, 2004, nós temos que entender que nós temos que ser como a igreja de Esmirna. Ah, pastor, mas eu não quero sofrer. Mas nós temos que sofrer por amor de Cristo. Dar a nossa vida por Cristo. Amém? Só assim seremos reconhecidos. Porque, infelizmente, irmão, tem muita gente hoje que não quer ter problemas. Eu também não quero, eu juro para os irmãos. Mas os problemas são necessários. Nos deixa mais experiente. É cada abacaxi que chega na nossa mão, que você descasca e depois você fica experiente. Amém, Jesus? Nós temos que aprender a lidar com isso. Porque são essas oportunidades que nós conhecemos mais profundamente o Senhor. Amém, Jesus? E a igreja de Esmirna foi fiel. E assim nós temos que ser fiel. Nós temos que lutar, Hoje, qual é a pior prática hoje que existe? Que tem lutado contra os princípios da igreja no tempo que nós estamos vivendo? As ideologias da vida. As ideologias da vida. Hoje, em qualquer canto dessa cidade aqui, tem ideologias contra o evangelho. Então nós temos que lutar contra isso. E permanecer firme, não podemos ser censurados por eles. Temos que manter a nossa voz audível, para que todo mundo entenda que nós não se curvamos a ninguém, a não ser a Deus. E precisamos estar firmes no Senhor Jesus, mediante a qualquer coisa que aconteça. Então, infelizmente, hoje, há muitos líderes dentro do nosso país que têm medo de papel e caneta. Tem medo de ser processado, tem medo de ir diante de um juiz, responder alguma coisa. Eu vou ser sincero para os irmãos. Eu acho que eu não sou mais homem do que ninguém, mas eu não tenho medo disso. Se tiver que responder processo porque eu preguei a palavra do Senhor, eu vou responder. E vou me defender lá dentro dos princípios da palavra de Deus. Então nós temos que agir desta forma. Amém, Jesus? É claro que nós temos princípios que não abrimos mão. Nós não vamos negociar alguns princípios na nossa vida, porque aquilo é o nosso fundamento. E precisamos defendê-lo a todo custo. Não adianta as pessoas querer processar, perseguir, querer fechar a igreja, irmãos. Não está fazendo contra mim. Está fazendo contra o próprio Senhor Jesus. Amém, Jesus? Quando fomos abrir a nossa igreja lá, isso aí pode deixar registrado, não precisa cortar não. Quando fomos abrir a congregação lá no Figueira, rapaz, eu fui ameaçado. Eu fui ameaçado. Ameaçado, falou, não, nós vamos fechar, vamos botar advogado, sabe? Nós vamos pedir indenização, nós vamos pegar tudo que o senhor tem. Falei, tenta. Porque não sou eu que estou abrindo, foi Deus que pediu para abrir. Vai lá, vai em frente, faz o que você quer, entendeu? Aí ficou com raiva dizendo, minha vontade é de matar você. Aí tenta. Minha vida está na mão de Deus. Se me matar, é um favor que faz para o Senhor. Eu vou para a glória. Não tenho medo da morte. Então, se os irmãos viram que eu sofri para abrir aquela igreja lá, irmão, sabe, coloquei a minha vida em risco. Pessoalmente falando, para responder um processo, chegar na frente do juiz, não é? Tem que pagar a indenização. Irmão, fiz tudo isso porque o Senhor Jesus falou para mim, vai e abre a igreja. É claro que quando o tempo fechou, eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, e agora? Deus disse, deixa comigo. Fui eu que mandei você abrir. Deus cuidou de tudo, irmão. Tiramos toda a documentação da igreja. O leão que se levantou teve que ficar manso. Hoje a gente até passa a mão no leão. Tão mansinho que ficou. É verdade. Por quê? Porque a obra não é de homem. A obra é de Deus. Amém, Jesus? E é por isso que nós passamos tanta dificuldade lá na outra igreja.
É ferrenho lá a luta, irmão. A luta lá espiritual é muito grande. Mas nós estamos vencendo em nome do Senhor Jesus e vamos vencer. Amém? Então um pouco de restrição ainda. As pessoas sabe, vem, não vem, vai, não vai. Sabe aquela situação assim? Mas não tem problema. Uma hora vai cair por terra essa barreira. Essa barreira não vai permanecer para sempre. Não vai permanecer para sempre. Uma vez entrou um rapaz lá dentro da congregação e nós fomos orar por ele, manifestou um demônio nele. E o demônio falou: eu sou o principato desse lugar. Estou tronado aqui nesse bairro. Vocês estão querendo tomar o meu lugar. Eu falei: eu não. Quem já tomou o seu lugar foi o Senhor Jesus. Foi ele que abriu essa porta. E aí eu vi com quem que eu estava lutando. Eu não estava lutando com pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. O que estava acontecendo era espiritual. O diabo levantou as pessoas para tentar fechar a igreja, mas não conseguiu. Porque a igreja está nas mãos do Senhor Jesus. E é por isso que quando nós vamos para lá, a gente dobra o joelho. Eu sempre oro, colocando aquela igreja na mão do Senhor, né? A pastora tá lá na segunda-feira, com o culto de oração, orando. Para quê? Para fortalecer. Porque se não for assim, a gente não vai vencer lá não, irmão. É uma luta travada naquele lugar. Mas o diabo já está enfraquecendo, em nome do Senhor Jesus. E vai cair por terra. Porque a palavra de Deus, meu irmão, prevalece sobre tudo. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém até aqui. Amém? Deu para ver a diferença da igreja de Efésios para a igreja de Esmina, Amém? Deu para ver, aleluia, certinho, né, como era a igreja, em que ciclo ela estava inserido, tá? Ela estava inserido do lado do templo de Tibério. Tinha os judeus lá que não aceitavam o cristianismo, perseguiam a igreja. Tinha os romanos que perseguiam a igreja. Tinha os jogos que era do lado, né? Tinha o maior teatro da Ásia, aonde só peças pagãs. Amém? Então veja que ela passou por muita luta, foi muito sufocada, mas ela venceu para a glória do Senhor. E assim nós vamos vencer no nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé nessa noite, vamos orar. Semana que vem, aleluia, Pérgamo. Amém? Nós vamos estar estudando a terceira carta que foi para a igreja de Pérgamo. Amém? Há alguns estudiosos, tá, irmãos? Eu não vou fechar, tá? Não vou fechar tese nisso, mas há alguns estudiosos que dizem que a primeira carta foi a primeira fase da igreja, a segunda carta é a segunda fase da igreja primitiva, a terceira carta já é a terceira fase da igreja. Então tem alguns estudiosos que tratam que isso foi fases que a igreja passou por ela. Amém? Não descarto, mas não fecho tese também, tá? Porque eu entendo que essas cartas elas foram escritas tanto para o passado como para o futuro. Porque estão para nós também hoje, para não cometermos os mesmos erros e para termos os mesmos acertos. Porque Efésio teve um erro, não podemos cometê-lo. Esmina já acertou, nós temos que praticar. Então existem erros e acertos que nós precisamos praticar, aleluia, dentro da igreja, né? Não errar e fazer o que é certo. Amém, Jesus? Vamos orar? Senhor meu Deus, quero te agradecer no nome de Jesus por esse ensinamento, aleluia, por esse momento, aonde o Senhor com certeza falou ao nosso coração e tem nos dado, Senhor Jesus, a oportunidade de estarmos aprendendo de uma maneira bem espiritual, meu Pai, e também bem técnica, a questão da Tua palavra, do reino do Senhor. Por isso eu peço ao Senhor que continue, meu Pai, aumentando o nível do ensinamento. Meu Deus, aqui às terça-feira, que o Senhor continue me capacitando, meu Deus, e me dando sabedoria, meu Pai, para trazer o melhor, não trazer, meu Deus, o que eu devo, não, mas o melhor para a Tua igreja, meu Pai, para que ela tenha consciência, meu Deus, para que ela entenda, meu Pai, de uma maneira profunda a Tua palavra, porque todos nós estamos aqui em busca desse crescimento,
espiritual. E só temos crescimento espiritual como quando dominarmos a tua palavra ao nível de colocarmos em prática na nossa vida. Aí sim, meu Pai, vai vir um crescimento espiritual. Por isso, abençoa meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor derrame sobre ele graças sobre graças. E abençoe a todos no nome de Jesus, nessa noite para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o Senhor, igreja? Graças a Deus. Então, terça-feira que vem, tá bom? A carta à igreja de Pérgamo. Amém? Nós vamos aprender um pouco sobre esta igreja e o que o Senhor Jesus falou para ela. Que mandou mensagem, né? Para todas, afinco mesmo. Deus não errou o endereço. Amém? Poder sentar. Tem alguém que vai devolver dízimo, oferta, alguma coisa? Tem? Se não tem, nem peça para vir aqui na frente. Não? Amém? Então vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Vai devolver? Não? Então vamos colocar de pé. Vamos agradecer Jesus nessa noite, por esse momento, por essa hora. Lembre-se, quinta-feira, nós temos o nosso culto da resposta. E quinta-feira estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus, reunidos como igreja, para obter resposta que vem do céu para a nossa vida. Porque às vezes a resposta que vem da terra não vai te ajudar. Às vezes